Continuando a nossa escola dominical, como o nosso presbítero Círio comunicou, hoje nosso professor Jefferson não pôde estar conosco, então estou aqui substituindo ele nesta aula, mas em breve ele estará novamente aqui, trazendo os estudos, como tem feito até aqui. E hoje eu queria pensar um pouquinho a respeito de Deus falando com o seu povo, Deus falando com os seus, e eu convido você a pegar a sua Bíblia aí, é mais gostoso pegar o papel na mão, folhear, é sempre gostoso esse tempo de escola dominical, onde nós temos essa oportunidade. Eu sei que vai ser projetado todos os textos aí, nós leremos alguns hoje, caminharemos no livro de Gênesis e também no livro de Êxodo, e eu quero convidar você a pegar a Bíblia na mão, pegar um papel. Quando a gente toca, a gente vai ler, a gente parece que aproveita de uma forma diferente, e é extraordinário a palavra do Senhor, porque o Espírito Santo sempre nos traz algo novo, algo que muitas vezes nós lemos, mas que num dado momento fala diferente aos nossos corações. E eu convido você, então, a prestar atenção em todas as leituras, se você não puder, mas se você puder, pega a Bíblia, leia, pega na mão, vamos aprender um pouquinho junto. E pensando a respeito da nossa aula, pensando um pouquinho a respeito sobre o nosso tema, na nossa classe de doutrina reformada, o nosso tema hoje é teofania, Deus falando, Deus se revelando àqueles que são seus, aquele que Ele criou, aquele que desde a eternidade são seus. E eu quero convidar você, mais uma vez, então, ler a palavra do Senhor junto comigo, que está, primeiro texto, em Gênesis, capítulo 2, nós leremos o versículo 15, que diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Perceba que Deus criou todas as coisas, no princípio era o caos, e então Deus organiza esse caos. Ele por meio da palavra, por meio do verbo, ele manda algumas coisas serem feitas, e isso acontece. Então ele falava, haja, e acontecia, haja luz, e houve luz, haja, e assim aconteceu. Mas quando Deus faz o homem, quando Deus cria a humanidade, então Ele faz de uma forma diferente. Ele não faz numa ordenança, Ele faz na mão, Ele toca, Ele molda o barro, Ele sopra um sopro de vida nas narinas. Deus fez diferente o homem do que fez, do modo como Ele fez as demais criações. Tudo foi criado por meio da fala, mas o homem Deus pegou, Deus fez, Deus tocou, Deus faz de uma forma diferente, e então Deus coloca o homem no jardim, e então Ele dá algumas ordens para ele. Falou, você pode comer isso e não pode comer isso, você pode fazer todas essas coisas, menos essa, você vai ser o mordomo. E então Deus dá essa diretriz, você tem algumas responsabilidades. Deus falou ao homem, Deus tinha um convívio com Adão. Deus não tratou ele, somente criou e largou lá e deixou rodar e aconteça e faça o que você quiser. Como uma teoria assim diz, que Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas, como se desse uma corda e deixou lá rodando sozinho e não pôs a mão mais. Nós sabemos que não é assim. Deus, com todos os seus atributos, com todas as suas qualidades, com toda a sua infinitude, com a sua eternidade, algo que nós, seres mortais finitos, não conseguimos compreendê-la toda, não temos, e Deus tem. E Ele faz de uma forma extraordinária com que nós possamos compreendê-lo. E como eu disse, nós vamos aprender um pouquinho sobre a teofania. Eu fui ver a etimologia dessa palavra. Teofania, do grego teofaneia. Teus é Deus, e faneia é manifestar, ou seja, é o manifestar de Deus. Quando houve teofanias na palavra, sempre aconteceu algo extraordinário, nunca continuou da mesma forma como estava.
Então aqui é o primeiro relato onde Deus fala. Deus coloca o homem no jardim e dá diretrizes a ele. E logo após ele vai então criar a mulher. E então esse casal tinha uma responsabilidade enquanto criação, enquanto criaturas do Senhor, e que não estavam ali vivendo de forma qualquer, estavam ali servindo ao Senhor, né, como mordomos naquele jardim, naquele paraíso. Deus inicia uma aliança entre Ele e a humanidade. Se você me obedecer, você tem vida. Se você me desobedecer, então você tem a morte. É uma aliança simples, muito simples, mas complexa, porque nós somos humanos. Tinha tudo para ser muito bom, viver no paraíso, não faltava nada, eles não tinham falta de nada, não precisaria querer ser igual a Deus, mas eles queriam ser igual a Deus, eles queriam algo que era vedado somente ao Senhor, mas eles queriam a eles também. E então, quando cobiçados, quando tentados por Satanás, né, quando seduzidos pelo poder, pelo conhecimento, eles caíram. E perceba que não é diferente da nossa sociedade. Nós vivemos uma sociedade onde muitos buscam os seus próprios deleites, muitos buscam a sua satisfação, e são instigados a isso, ou são movidos pelos maus exemplos que dão certo, e então também assim agem. Nós percebemos Deus fazendo uma aliança, e essa aliança sendo quebrada, porque ouvir um não é muito difícil. A gente vê desde criança, fala não para uma criança, já faz birra, faz beicinho, bate o pé, esperneia. Nós vemos a nossa sociedade, estamos há mais de um ano, praticamente um ano, aí com pandemia, com tudo mais, e ainda assim tem que ser ensinado que é para usar álcool gel, que é para usar máscara, que é para manter o distanciamento, que não é para aglomerar. Muitos nãos estão sendo falados já há mais de um ano, e ninguém ouve, ou muitos não querem ouvir, porque não é bom ouvir não. E Adão e Eva também tinham essa dificuldade em ouvir esse não. E a condição para isso era a morte. Se obedecessem, tinha a vida. E eles então não caminharam assim. E então deu origem ao pecado logo após a queda, quando eles desobedecem ao Senhor, quando eles buscam ser igual a Deus, eles então caem e são expulsos do paraíso, e ainda assim ainda continua havendo algumas teofanias. Deus chega lá e pergunta: o que vocês fizeram? Por que vocês estão se escondendo? Porque a gente viu que estava nu e ficamos com vergonha. Mas quem falou para vocês que vocês estavam nus? Por acaso vocês fizeram algo que não era para fazer? E então foram expulsos do paraíso. Perceba, Deus agindo com misericórdia. Ele avisou: se você me obedecer, tem vida. Se me desobedecer, você tem a morte. E então desobedeceu, e eles não morreram no exato momento, né? Que dava a impressão que aquele fruto que não era para comer era um veneno, se comesse, morrer na hora, acabou. Mas assim não aconteceu. Primeiro houve uma morte espiritual, um desligamento daquilo que era santo e perfeito, porque todos os dias na viração o Senhor passava lá, tinha um tempo com eles, conversava com Adão e Eva, ali tinha uma teofania, tinha um agir de Deus de um modo pleno, santo. Mas isso foi quebrado, e a partir desta quebra, a partir deste momento, então nós vemos algumas teofanias diferentes acontecendo. Algo que era belo, algo que era perfeito, deixou de ser assim, porque eles desobedeceram ao Senhor. Mas o Senhor ainda, por seu amor e misericórdia, ainda resolve manter relacionamento com a humanidade. Mesmo após a queda, após o pecado ter sido praticado, Deus ainda continua se manifestando, Deus ainda continua falando, Deus ainda continua conduzindo esta humanidade, mesmo que caída, mesmo que agora totalmente longe do Senhor, mas que provam do amor e da misericórdia. Misericórdia essa que se estende até nós nos dias de hoje, e que sabemos que se renova a cada manhã, e sabemos que essa misericórdia vai se renovar até o dia em que o Senhor há de voltar para nos buscar, para nos levar, para morar com Ele, onde Jesus já está preparando, já preparou o lugar para nós, no lugar na mansão celestial. E nós somos convidados a perceber isso. Deus falando, Deus agindo, Deus se revelando, Deus se manifestando no meio do seu povo, mesmo após a queda. Teofanias aconteceram. Gênesis, capítulo 3, versículo 8, ele diz assim:
quando ouviram a voz do Senhor, deixa a sua Bíblia aberta aí, Gênesis capítulo 3, versículo 8 agora. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Eles responderam: ouvi a tua voz no jardim, e porque estavas nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhes Deus: quem fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Perceba Deus falando com eles, Deus confrontando o pecado, porque eles desobedeceram, mas Deus ainda continuou os amando. Deus, a partir do momento da queda, no Gênesis 3,15, o chamado proto-evangelho, vai já anunciar o descendente de Eva, o enviado do Senhor, que derrotaria a serpente, derrotaria a figura de Satanás, que foi quem induziu o homem e a mulher, levados pelo seu desejo de ser igual a Deus, ou de saber o que Deus sabia. E então, a partir deste momento, Deus os expulsa e eles são levados para fora do jardim. São convidados a se retirar. E a partir daqui, então, começa a degringolar a humanidade. O pecado foi cometido, houve uma ruptura, uma cisão com Deus, e então logo acontece o primeiro assassinato. Adão e Eva se multiplicam, têm filhos, e um irmão mata o outro, por inveja, por estar desagradado. E é interessante lá no versículo 9 do capítulo 4 do livro de Gênesis, diz assim: disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Algo interessante está acontecendo aqui. Deus está falando com ele, Deus está se manifestando no meio do povo, que após a queda estava em situação de pecado, mas que Deus ainda assim se relacionava, Deus buscava, Deus ensinou: eu quero que vocês façam sacrifícios a mim, que vocês entreguem ofertas de adoração a mim, mas eu quero do melhor, eu não quero do resto. Abel entendeu isso, entregou do melhor. Caim não entendeu isso, ele entregou de qualquer forma, não foi de forma plena, de todo o coração, mas entregou aquilo que ele era obrigado a fazer. E Deus não deseja uma adoração assim, por obrigação. Deus deseja o coração, Deus deseja o todo. E Deus está aqui falando com alguém que tinha acabado de assassinar o irmão. Deus sabia que ele tinha morrido, Deus sabia o que tinha acontecido naquele momento, mas Deus estava ali dando uma oportunidade de confessar o pecado. E assim não acontece. Nós vemos uma explanação da arrogância. Acaso eu sou cuidador do meu irmão? E eu com isso? Eu sabendo que ele está? Em outras palavras, ele disse isso, ele afronta o Senhor ainda. O pecado nos afasta do Senhor. Mas mesmo assim, ele promove uma forma, dá um jeito. Deus se achega até nós, impossibilitados de nos achegar até ele assim se estende até nós e fala conosco. Perceba a teofania que Deus faz, todas as vezes que Deus fala com o homem, é com o propósito de adoração, de adorarmos a Ele, é um propósito de confessarmos os nossos pecados, de conhecer melhor o nosso Deus, mas o nosso coração ainda assim continua duro, a história conta que a partir deste momento da primeira morte, vai mais para trás ainda tudo, o pecado se aumenta, a maldade se multiplica. Quando a gente chega no capítulo 6 de Gênesis, nós vemos isso, a maldade se multiplicando, nós vemos então Deus limitando a idade humana, porque os homens viviam ali facilmente 800, 900 anos, vivia muito tempo, e Deus falou assim: eu vou controlar isso, eu vou podar. E guarda esse texto, porque agora a gente não tem tanto, mas antigamente tinha muita gincana bíblica, e essa era uma pergunta que sempre caía, que texto que está escrito que o homem viveria 120 anos, ou qual era a idade máxima que Deus concede à humanidade? Está em Gênesis capítulo 6, se você ler esse texto, você percebe Deus podando a humanidade, para que pecasse menos perante Ele, para que fosse abreviados os seus dias longe do Senhor. Versículo 3 vai falar sobre essa multiplicação. Versículo 7 do capítulo 6, mais uma vez Deus falando: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito.
Esse é interessante, esse texto fala de Deus se arrepender. Tem uma outra passagem que também fala isso, que Deus se arrependeu. Mas na verdade nós podemos compreender Deus, né, isso é a gente pôr atributos humanos em Deus. Mas Deus tem o jeito soberano de agir, Deus tem o jeito próprio de fazer. É a mesma coisa de nós vermos uma pessoa vindo ao nosso encontro, de repente a pessoa vira. A gente pensa, não, ela se arrependeu de chegar até mim. Não, a pessoa ia virar. Mas Deus tem o seu modo próprio, que nós não conseguimos compreender de uma maneira completa. E esse texto aqui diz isso, Deus se arrependeu de fazer o homem. Numa visão humana, Deus se arrependeu disso. Mas Deus tinha o seu propósito, Deus tinha a sua promessa, Deus tinha já o seu plano para que o dia perfeito em que o Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, viesse. Mais uma vez nós temos que lembrar que Jesus não foi um plano B, não foi assim, e agora que faremos? O homem caiu e pecou. Não, Jesus Cristo, é o Cristo, o nosso Senhor, o Messias, desde a fundação do mundo, desde a eternidade, porque todas as coisas que foram criadas por meio de Jesus, assim como nós vemos em João capítulo 1. Tudo o que há só existe por meio de Jesus. Então perceba como Deus está trabalhando, Deus está moldando, e então nós vamos perceber mais uma vez a aliança quebrada. Uma aliança que Deus fez com o homem. Se você me obedecer, você tem vida. Se você me desobedecer, você terá morte. E então nós quebramos essa aliança. Não conseguimos cumprir a aliança chamada aliança adâmica, onde Deus faz uma aliança e nós quebramos essa aliança. Deus promete ainda uma futura aliança que seria inquebrável. Mas nós vamos ver. O assunto de hoje, teofania, Deus falando, Deus se manifestando. Perceba, a aliança quebrada, obedecer vida, desobedecer morte. Nós vamos ver isso acontecendo com Adão, nós vamos perceber isso acontecendo com Noé, nós vamos perceber isso acontecendo com o povo na entrada da terra prometida. Ou seja, se me obedece, vida, se me desobedece, morte. Nós percebemos Deus sempre dando uma oportunidade nova ao homem de se arrepender. Eu tenho certeza que esse tempo que estamos vivendo é uma excelente oportunidade de percebermos que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos do Senhor, que a nossa vida é frágil e temos mais uma oportunidade de pedir perdão ao nosso Deus, de confessar os nossos pecados, de perceber Deus falando, porque Deus não falou lá atrás. Essas teofanias que aconteceram nesses textos que estamos lendo não se resumiram a isso e acabou. Deus continua falando, Deus continua agindo no meio do seu povo. Tá certo que agora de uma maneira diferente do que aconteceu aqui, mas ainda assim acontece por meio da sua santa palavra, que o Espírito Santo aviva em nosso coração, que o Espírito Santo transforma para que nós possamos ouvir como palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus está nos promovendo uma oportunidade de arrependimento. Quantos estão cansados hoje? Quando sexta-feira anunciou mais um lockdown, eu confesso que eu fiquei um pouco chateado. Falei assim, mas de novo? Acabou de ter um e agora passou uma semana mais um. E isso acaba nos cansando, a gente não aguenta mais esse negócio. Você liga os noticiários e aparece a mesma notícia, mas é porque é recorrente. Nós somos convidados a, nesse tempo difícil, olhar para o Senhor, olhar para Deus e entender que Ele está falando conosco, por meio dessa situação que estamos vivendo. Deus está sempre nos promovendo uma forma de nos achegar até Ele. Deus resolve destruir toda a humanidade, mas ainda havia uma família que era fiel a Ele. Perceba que durante o decorrer de toda a história do povo de Deus, da história de Israel, da história do Novo Testamento, até chegar nos dias de hoje, Deus conhece as suas criaturas e Deus promove um meio para que aqueles que se mantêm fiel consigam reconhecê-lo. Sempre houve um remanescente fiel. Todo o tempo houve um remanescente fiel. E esse primeiro remanescente fiel que nós vemos é a família de Noé. Deus resolve destruir a humanidade, Deus fica irado com toda aquela situação de pecado e destruição que até aqui estava acontecendo, o pecado se multiplicando, como nós vemos a partir do capítulo 6. E no capítulo 6, no versículo 13, aparece então uma família que é um remanescente fiel, que se mantém fiel ao Senhor, que mesmo a maldade humana, o pecado humano se multiplicando, de maneira que Deus resolve destruir tudo, ainda havia uma família fiel a Ele, a família de Noé. Versículo 13 do capítulo 6 diz assim: Então disse
Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, e nelas farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Perceba que Deus fala diretamente com Noé. Aqui Deus está fazendo uma nova aliança. Uma aliança com Noé. Falou assim: está todo mundo longe, está todo mundo afastado, está todo mundo corrompido, entregue às suas paixões carnais e mundanas. Mas faça um barco. Construa um grande barco, porque com você eu vou fazer tudo de novo. A partir da sua família eu vou restaurar essa criação. Noé continuou pecador. Noé continuou com o pecado, continuou fazendo o que era mal perante o Senhor, mas a maneira que ele lidava com o seu pecado, com certeza pedindo perdão, se arrependendo, oferecendo sacrifício ao Senhor, entendendo que por si só ele não se completava, que ele precisava do Senhor, que o Senhor é santo e exige santidade. Ele se comportava como diferente dos demais, que caminhavam longe do Senhor e se alegravam com isso. Estavam cometendo afrontas à santidade do Senhor e se alegravam com isso, e buscavam cada dia mais e mais satisfazer a sua vontade, satisfazer os desejos carnais, ao invés de reconhecer a soberania e o arrependimento e o louvor ao Senhor. Aqueles que assim não entenderam, pereceram perante aquele dilúvio. Mas perceba Deus falando, perceba uma teofania acontecendo, perceba Deus se revelando para Noé, perceba Deus falando com ele, falando assim: a partir de você eu vou fazer uma nova criação. A partir de você eu vou fazer tudo novo. No capítulo 7, no versículo 1, Deus fala novamente com Noé, dizendo assim: disse Deus a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Então Deus vai dar as diretrizes dos animais que haveriam de entrar na arca. Perceba Deus tratando diferente aqueles que o reconhecem como o Senhor, como o provedor, reconhecem a santidade do Senhor, que tem um coração humilhado. Nós sabemos que Noé continuou pecador. Quando ele saiu da arca, nós sabemos a besteira que ele faz, onde ele fica embriagado, e então o filho vê a sua nudez, e então é amaldiçoado esse filho. Todo o problema por conta dele não ter controle com o álcool. Mas mesmo não tendo controle com o álcool, ele ainda assim tinha um coração arrependido perante o Senhor, porque o Senhor o escolhe, ele e sua família, para entrar. Disse Deus a Noé. Deus falava com ele. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos que lembrar que o Espírito Santo não era dado como é nos dias de hoje. O Espírito Santo já existia, já transformava, já consolava, já é Deus da mesma forma, mas não estava habitando em cada um da maneira que a partir do dia de Pentecostes, a partir do momento que Jesus sobe aos céus, ele deixa o seu Espírito divino para habitar em todo aquele que crê nele. Então nós temos que olhar para o Antigo Testamento, olhar, por exemplo, para a família de Noé e perceber que ele era um agraciado, porque Deus falava com ele de forma direta. No Antigo Testamento todo nós vamos perceber Deus usando somente os profetas, né? E mais uma vez lembrar que o profeta não era um adivinho, ele não adivinhava o que Deus queria. Deus falava com ele, e através do profeta a mensagem de Deus era falada àqueles que deveriam ouvir, ou que precisavam receber a notícia. Perceba Deus tratando Noé de uma maneira especial. Deus revelou a ele, Deus manifestou para com Noé. Deus fala com ele e transforma aquela família no povo da nova aliança. E então, dado o ciclo prometido, quando todos morreram, quando toda a humanidade, né, descrita mais uma vez no capítulo 6, né, como totalmente corrompida, longe do Senhor, perecem por conta disso. Lembrar mais uma vez: se obedecer, vida; desobedecer, morte. Lembre sempre disso. Deus dá essa condição, Deus dá essa oportunidade. Obediência, vida; desobediência, morte. E não tem negociação. Deus fecha a arca por fora, para que o coração bom de Noé, o bondoso, não abrisse no tempo errado ou na hora errada, quando todo mundo com certeza estava batendo, arranhando do lado de fora. Nós só podemos imaginar uma cena assim, não é descrita como todo, mas com certeza não foi algo prazeroso de se ver, foi algo triste, foi uma tragédia acontecendo ali por conta de falta de arrependimento. E nós vamos perceber Deus fazendo uma nova aliança. Após o ciclo,
né, os animais são enviados para ver se já havia terra seca. A Bíblia diz que a arca pousa em cima do monte Ararat, e então Noé sai com a sua família, e ao sair ele já louva o Senhor, ele adora o Senhor, fazendo um sacrifício de aroma agradável a Deus. Perceba mais uma vez a diferença de Noé. Ele não ficou reclamando que estava chovendo, que o barco estava à deriva, que ele não tinha controle daquele barco, que ele não queria navegar para aquele lado que o barco estava indo. Perceba que ao tempo todo ele se submete à vontade de Deus, e mais uma vez a gente é convidado a aprender com isso. Todas as teofanias foram para transformar a humanidade, foram para transformar aqueles que Deus estava resgatando, Deus estava chamando. Perceba que Deus ainda assim se manifesta nos dias de hoje. Teofanias acontecem quando nós buscamos ao Senhor, quando nós tememos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Noé prova disso diretamente com Deus. No capítulo 9, nós vamos ver, no versículo 1, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Perceba Deus continuando o seu plano de redenção ali a partir deste momento, né? Deus dando um novo significado ao povo dele, né? Lapidando, botando em uma família novamente para ser a sua descendência, e a ordem é essa: se multipliquem. A partir de vocês eu vou fazer um novo povo. É o que Deus fala para Noé. E no versículo 8 do capítulo 9, ainda Deus diz assim, versículo 8 do capítulo 9. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos, que saíram da arca, com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco: não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nela aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Perceba que algo extraordinário acontecendo, Deus fazendo uma aliança. Então, quando nós olhamos para o arco-íris, nós percebemos uma aliança feita entre Deus e a humanidade novamente. Não mais destruiria e não mais destruirá o nosso planeta com um dilúvio. Perceba que nós temos a chance de ver um sinal do Senhor a cada final de chuva, ou às vezes no início, né, antes vai chover, já tem lá um arco, às vezes um arco bem bonito, às vezes a gente só vê ele metade, algumas vezes aparece duplo, né, ou algumas vezes aparece num círculo, que é algo extraordinário, não acontece muito também, mas todas as vezes que nós olhamos para esse arco, a gente esquece disso, esquece que há uma aliança, mas houve um dia, houve uma teofania, Deus falando assim, olhe para esse arco e perceba que eu não vou destruir vocês, da mesma forma que eu vou olhar esse arco todas as vezes que eu trazer nuvens sobre a terra, e eu vou ver esse arco e eu não vou destruir vocês com a água. Perceba que a santidade do Senhor não está sendo negociada, perceba que Deus continua sendo santo, perceba que Deus ainda continua exigindo santidade do seu povo. As consequências por desobedecê-lo ainda acontecerão: obediência à vida, desobediência à morte, e não há negociação. Mas Deus está falando com o seu povo. Hoje, infelizmente, até o arco-íris está sendo deturpado, algo que é um selo, uma aliança entre Deus e a humanidade de não mais destruição, está sendo usado por uma minoria que quer dar um novo significado.
e muitas vezes até acabamos nos privando de usá-lo. Mas nós somos convidados a perceber o real significado, o que a palavra diz sobre o arco-íris. Aliança entre Deus e a humanidade, que não mais destruiria como ele assim o já fez. Perceba como é importante perceber o cuidado de Deus. Não é algo que aconteceu lá atrás e que não acontece mais. Todas as teofanias que aconteceram tiveram um grande propósito, tiveram uma importância, e nós precisamos perceber isso, porque no dia a dia a gente vai se acostumando, vai chover, tem um arco-íris, que bonito, vai chover de novo, aí nem olha mais para o arco-íris, nem lembra mais por que tem um arco-íris, não, é falar, não, porque isso daí é uma reação da luz passando pelas gotículas de água. Nós sabemos que é a aliança do Senhor. Claro que com todas as formas ele vai acontecer, mas o porquê ele está lá? Uma aliança feita entre Deus e a humanidade, e Deus se revelou, e Deus falou, e isso aconteceu. O trivial da vida, nós somos convidados a prestar mais atenção. A gente está com os olhos em tantas coisas, tantas preocupações, e os detalhes mínimos da criação, do cuidado, da provisão do Senhor, às vezes nos esquecemos porque estamos aflitos, agoniados, angustiados com tantas coisas, e nós somos convidados a olhar para o Senhor. Somos convidados a acalmar o nosso coração e olhar para Deus a todo tempo. Houve uma nova família, a partir dele então uma nova descendência, e como nós vemos na palavra, eles se multiplicaram, tiveram filhos, e o povo de Deus é bom nisso, se multiplicar. A gente pode ver, a nossa igreja, metade é criança, quando ainda havia o culto presencial, muita criança, nosso povo é bem produtivo mesmo, é para multiplicar, a gente multiplica. E é interessante perceber que essa multiplicação acaba caminhando novamente para longe do Senhor. Deus promete uma destruição, destrói, separa uma família que temia Ele, mas os seus descendentes perderam novamente esse veio, esqueceram a aliança feita novamente, né? E nós precisamos aqui perceber uma coisa muito importante, algo que é precioso, é a continuidade do ensino de quem é Deus, quem realmente é Deus, como pais, ensinar aos filhos quem é Deus, ensinar a temer ao Senhor, porque quando em algum momento da história é deixado de lado algo tão importante como o ensino, as pessoas acabam se distanciando, e o nosso natural é querer sempre nos agradar. O natural da humanidade caída pelo pecado é querer se afastar do Senhor, mas a todo tempo Ele nos promove uma chance de caminhar retamente perante Ele, mas o poder da humanidade é caminhar para longe, é se exaltar, e nós vamos perceber isso em Gênesis capítulo 11, nós vamos perceber novamente o pecado sendo multiplicado. O povo resolve construir uma torre para se engrandecer, e nós temos que lembrar quem deve ser engrandecido. Noé saiu da arca e engrandeceu ao Senhor, é ao Senhor toda a honra e toda a glória, nós sabemos disso, mas a humanidade acaba se esquecendo, e então eles resolvem fazer a sua vontade e se endeusificar. E novamente Deus vai lá e confunde. Deus percebe o que estavam tentando fazer, e no versículo 8 do capítulo 11 do livro de Gênesis diz assim: destarte o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Perceba Deus agindo novamente no meio do povo. Aqui nós temos também uma teofania, uma revelação, nós temos aqui uma expressão do Senhor no meio do seu povo, nós temos um manifestar de Deus. Eles estavam ali novamente corrompidos, tentando se glorificar, e Deus então dispersa e acaba com tudo isso. E algo extraordinário acontece de novo, mais uma teofania, Deus novamente se revelando a um homem, e novamente convidando uma família para ser o seu povo, para largar tudo, para abandonar os seus deuses, a sua praxe, para sair de uma cidade totalmente pagã, que não conhecia o Senhor, e então segui-lo para um caminho que haveria de chegar. Eu não sei se os irmãos tiveram curiosidade, mas se você é curioso assim como eu, entre no Google, ou veja naqueles mapas que tem na Bíblia, nas últimas páginas, perceba a distância que Abraão caminhou. Não foi pouco, foi muito longe.
Algumas vezes nós pensamos assim, não, Deus falou para Abraão sair da tua terra, dá a impressão que é perto, assim, porque a gente vai meio se esquecendo da distância das cidades, por não conhecer a geografia, mas quando nós olhamos o mapa, que é algo que a gente consegue mensurar distância, nós vamos perceber que Abraão teve uma vida totalmente transformada pelo Senhor, caminhou pela fé, caminhou um grande período para longe da sua terra, mas isso ele só faz porque houve uma teofania, houve uma manifestação do Senhor, houve uma revelação especial do Senhor para esta família. Então agora eu convido você a olhar o livro de Gênesis, capítulo 12, nós vamos ver Deus chamando um homem, né? O Abraão, ou até aqui então chamado Abrão, porque o seu nome ainda não havia sido trocado. Perceba lá o texto, Gênesis 12, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nesta terra. Apareceu o Senhor a Abrão, ele disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo para o Negueb, sempre para o Negueb. Mais uma teofania, mais uma vez Deus se revelando ao homem, Deus se revelando à humanidade, Deus fazendo uma promessa, Deus fazendo uma aliança. Perceba que nós, como presbiterianos, somos aliancistas, a teologia reformada nos ensina isso, nós somos aliancistas, nós pertencemos a uma aliança feita entre Deus e o homem, não entre o homem e Deus. Essa aliança, quando é feita, sempre é quebrada, mas quando a aliança é de cima para baixo, quando é do Todo-Poderoso para o que não tem poder nenhum, ela não pode ser quebrada. E essa aliança última que nós recebemos é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós, como aliancistas, percebemos sempre Deus agindo e Deus intervindo na história. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele não precisava fazer isso, mas por seu amor, pela sua infinita misericórdia, Ele resolve nos amar, Ele resolve resgatar. Mas novamente, a humanidade longe do Senhor, né, novamente caminhando entregue às suas compaixões, às suas próprias vontades, e Deus novamente se achegando ao homem e transformando a sociedade, fazendo uma aliança com ele. Abrão, sai da tua terra e vai, e já começa a caminhar para um lugar que eu vou te levar. Deus não falou assim, sai do ponto A que você está e eu vou te levar até o ponto B, que é ali. Não, ele teve que caminhar pela fé. Hoje no texto que o reverendo Ricardo explanou, nós vimos isso. Deus chamando Abraão, Deus agindo na história dele, trabalhando de uma forma diferente do que ele trabalhou na vida dos demais que estavam morando naquela cidade. Deus escolheu ele, e por meio da fé ele abandona tudo, ele abandona suas posses, ele somente pega a sua família e toda a sua criação, todo o seu lugar, o seu rebanho, também os seus funcionários e todos aqueles que se achegaram até ele também leva Ló, seu sobrinho, e começam a marchar, começam a caminhar rumo ao desconhecido, mas que Deus conhecia. E algo que é extraordinário é os lugares que ele passou, lugares perigosos, né? Quando nós lemos a história toda de Abrão, nós vamos ver ele caminhando por lugares onde a cultura era assim: se você era casado com uma moça muito bonita, uma mulher formosa, e outro homem olhasse para sua esposa e gostasse muito dela,
e ele resolvesse que você não merecia, mas que ele merecia, então havia um confronto. Um matava o outro e ficava com a esposa, que era bela. E algumas vezes nós vamos perceber ele com medo, e ele mente, não, é minha irmã, ela não é minha esposa, e então é descoberto, e ele passa vergonha, e então quase acontecem tragédias por conta disso, né? O seu filho Isaac depois vai fazer a mesma coisa que o pai fez, essa covarde. Mas aí nós vamos perceber Deus fazendo uma aliança, Deus fazendo uma promessa, e se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. E algumas vezes ele esqueceu, e algumas vezes nós acabamos esquecendo também. Nós somos humanos e nos comportamos da mesma forma que Abraão se comportou perante Deus. Você vai perceber que muitas vezes nós nos comportamos da mesma forma. Deus prometeu, Deus falou, e às vezes, mas será? Não, mas eu já estou meio cansado, já estou meio velho, já está meio tardio para isso acontecer, isso não pode acontecer mais, não é assim que acontece, não é assim que Deus faz. Gente, nós somos convidados a perceber a história, perceber as teofanias, perceber Deus agindo, Deus trabalhando no meio do povo dele, Deus se revelando, Deus prometendo, e Deus, Ele mesmo, dando oportunidades e meios para que o propósito do Senhor e a vontade dele seja feita. Perceba que nós não somos marionetes na mão do Senhor, nós somos convidados por Ele, a caminhar com Ele e participar de algo do que Ele está fazendo através das nossas vidas, e isso é maravilhoso quando assim é compreendido, mas quando não se compreende isso é uma tristeza, porque só fica batendo cabeça e buscando formas de vida que não são necessárias e que não precisam, ou que não são para a glória de Deus, principalmente. Nós percebemos Deus agindo, Deus chamando, né? E lá no Gênesis capítulo 13 agora, no versículo 14, nós vamos perceber mais uma vez Deus falando, novamente Deus reforçando a promessa. Livro de Gênesis capítulo 13, no versículo 14, diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre, farei da tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, levantou ali um altar ao Senhor. Perceba isso, olha que coisa extraordinária. Deus fala, Deus promete, Ele compreende e segue. Isso não ficou limitado, mais uma vez, ele continuou sendo pecador, ele continuou sendo humano, ele continuou decaído, como toda a humanidade é, porém reconhecendo que há um Deus, reconhecendo que ele era submisso, e precisava ser submisso a esse Deus, e que não dependia dele, que dependia do Senhor. A conduta de Abraão, muitas vezes também ele pecou, mas mais uma vez, a diferença é como ele se comportava perante o Senhor. Nós percebemos nesse versículo 18, ele levantando um altar, né? Deus fala com ele, há uma manifestação de Deus novamente, falou, não se preocupa, Ló saiu, ele foi fazer a revolução dele, os pastores eles estavam desgostosos de caminhar com a sua criação, não tem problema, deixa ele ir, porque a minha aliança é com você, a minha descendência, Abraão, é com você, não é com ele, é com você. Então você olha ao seu redor, todo este local eu te darei, a tua descendência será como incontável como o pó da terra. Se alguém um dia contar, vai descobrir quantos são, mas eu duvido alguém conseguir contar o pó da terra. E Deus vai falar com ele algumas vezes sobre a areia, incontável como grande areia, incontável como as estrelas no céu. Deus sempre renovando, lembrando Abraão quem ele é, lembrando a Abraão quem Deus é e o poder que Deus tem, a promessa que foi feita, a aliança que foi feita entre Deus e ele, não entre Abraão e Deus, algo que não se quebra. Mais uma vez, somos chamados a atenção na forma como Deus age. E se você percebeu esse paralelo todo da história até aqui, nós vamos perceber Deus chamando um povo, o povo
por um momento ficando com ele, se desvia, cai no pecado, Deus novamente chama um povo, caminha com ele, é feito um altar, e o povo caminha para longe do Senhor novamente. E então novamente Deus chamou uma família, e agora nesse momento é Abraão. Perceba como é cíclico a história, não é muito diferente do que nós vivemos hoje, não é lá nos tempos, não, a diferença é cultura e tecnologia. O ser humano se comporta da mesma forma, o ser humano se comporta para com Deus com rebeldia, sempre da mesma maneira. Somos convidados a perceber esse cuidado que Deus tem. Quando nós chegamos no Gênesis 18, capítulo 18, nós vamos perceber mais uma teofania, Deus chegando até o acampamento de Abraão, vai chegar com uma notícia que logo ali teria uma criança, a esposa dele ri, aí então é confrontada com isso, você riu, por que você riu? Não, eu não ri, mas ela riu sim, ela mentiu, né? E então, mais uma vez, Deus faz uma promessa, e Sara riu dessa promessa, mas após o nascimento, nós temos mais uma vez a promessa de Deus cumprida. E nós vamos perceber o pecado de Abraão quando ele concorda em conceber um filho com a sua serva. Deus prometeu a sua descendência, mas era com Sara, então quando chamada de Sarai, depois o seu nome mudou. Essa era a família, esse era o casal que Deus prometeu. No tempo certo, Deus haveria de fazer o que ele tinha prometido. A ansiedade humana, né, o pecado humano, tem aquele velho jeitinho, a gente vê que o jeitinho brasileiro não é só nosso, né? Abraão e Sara também tentaram dar um jeitinho, da mesma forma que Adão e Eva também deram um jeitinho de tentar ser igual a Deus. Não, mas será? Olha só, não é tão ruim, vamos comer. E então eles dão um jeitinho, não, mas olha, eu já estou cansado, eu já sei minhas regras, você já está meio cansadão, não consegue muita coisa, eu acho que não vamos conseguir ter o filho que Deus prometeu, então vamos dar o nosso jeito. Mas a promessa do Senhor não era essa, a promessa era que no tempo certo ele faria, e assim o fez, e nasce Isaque, filho da promessa. Nasce aquele que haveria de ser um dos patriarcas, da descendência que seria incontável. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Mas, mais uma vez, a humanidade tem dificuldade em compreender Deus. A humanidade tem dificuldade em compreender o tempo certo de Deus e o propósito de Deus. Perceba que não há nada novo debaixo dos céus. E a palavra nos ensina isso. E como é extraordinário nós olharmos Deus se manifestando, Deus se revelando ao povo, para lembrar quem Deus é e entender quem nós somos, e essa capacidade que temos de ser autossuficiente, de duvidar do natural do Senhor, deve ser deixada de lado. Nasce Isaque, nasceu o filho da promessa, e então nós vamos dar um pulo agora lá para Gênesis 26, no tempo onde Isaque foi chamado por Deus. Nós sabemos que Deus já falou muitas outras vezes com Abraão, né? Então o reverendo lembrou hoje, né, o dia fatídico, quando ele fala assim, eu quero o teu filho como sacrifício, dá ele para mim. Uma teofania difícil de compreender e de entender, mas que é fácil de entender a obra do Senhor com isso, Deus apontando para o que ele haveria de fazer, o que o homem não precisava fazer, porque Deus já fez, um sacrifício duro para o homem, mas que muito mais difícil e mais desagradável para Deus humilhar o seu Filho Jesus Cristo, que também é Deus. Perceba Deus apontando para a obra dele a todo tempo, desde o Antigo Testamento, para a maravilhosa graça que provamos a partir de Jesus Cristo. Isaque nasce, Isaque cresce, então a mãe morre, no dia exato ela morreu, e então ele fica triste, e então buscam uma esposa, e esse texto eu acho sensacional, porque ele encontrou uma esposa presente de Deus, e o nome dela era Rebeca. Só aí esse nome Rebeca, casar com a Rebeca, é bênção, gente, quem me conhece sabe por quê, é bênção, e Deus estava trabalhando na vida dele. Ele casa com Rebeca, ele continua vivendo o seu modo de vida, mas então chega o capítulo 26 do livro de Gênesis, que diz assim, já nos dias de Isaque, sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abrão,
foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão, obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perceba, Deus novamente lembrando a promessa. Deus prometeu para Abraão que faria uma descendência dele, e então agora Deus está se revelando para Isaque, que ele teria uma grande descendência, incontável como são incontáveis as estrelas. Nós, uma teofania, apontando para a glória de Deus, mais uma teofania falando assim, me obedeça, assim como teu pai obedeceu. Se você me obedecer, você terá vida. Se você caminhar longe de mim, terá morte. Perceba, sempre Deus dando esse paralelo, Deus dando uma nova chance ao arrependimento e a caminhar justa e retamente perante Ele. Perceba Deus reforçando a promessa e Deus reforçando, a lei. Fala assim, me obedeça, cumpra tudo o que eu exijo e você terá tudo o que eu te prometi. Terá vida, terá a paz. Como eu disse, ele se comporta como pai, mas se você quiser, a gente não tem tanto tempo para caminhar profundamente nos textos, nós temos mais personagens para ver, Deus falando, teofanias acontecendo. Então agora eu convido a dar um pulinho para o livro de Gênesis, ainda no capítulo 28, agora Jacó. Jacó, como nós sabemos, conhecido como enganador, aquele que enganou seu irmão, aquele que comprou uma progenitura, aquele que ganhou a bênção, que roubou a bênção do irmão, e aquele que era o enganador foi encontrado pelo Deus vivo, que transformaria sua vida. Houve uma teofania que transforma a vida de um homem que estava longe do Senhor. Veja lá, versículo 10 do capítulo 28. Diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis que na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoados todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até eu cumprir aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar e a casa de Deus e a porta dos céus. Perceba Deus se revelando, Deus se manifestando, alguém que era um escolhido seu, alguém que era um filho da promessa, alguém que Deus já tinha desde a eternidade separado para ser seu, por mais que andando de forma rebelde, por mais que andando na sua plena capacidade de pecar e não se arrepender, de atentar contra o próprio irmão, a própria família, dentro de casa, enganar o próprio pai, agora foi encontrado pelo Deus misericordioso, amoroso, bondoso, mas que exige santidade. Perceba que a forma como ele dorme, ou como um fugitivo, como alguém que estava longe de Deus, não é a forma como ele acorda, porque a partir daquele momento ele teve a vida transformada, ele encontrou com Deus, encontrou com o Deus vivo, e a partir daquele momento ele teme ao Senhor, ele percebe que ali é o lugar do Senhor, ele percebe que quão temível é, que ali é a casa de Deus, a porta dos céus. Deus renova a aliança: te farei incontáveis como o pó da terra, assim como prometeu ao seu avô Abraão.
Perceba Deus cuidando e se manifestando no meio daquele que é seu, para restabelecer a sua linhagem, estabelecer o seu povo e cumprir a promessa que Deus fez, a aliança que Deus fez. Perceba novamente um convite ao arrependimento, ao olhar quem nós somos. A Bíblia não esconde o pecado de nenhum dos servos do Senhor, dos heróis da fé, daqueles que andaram com Deus, não esconde, mas ela também mostra que eles eram diferentes, que eles se arrependiam, que eles temiam ao Senhor, e a partir do momento que encontra com Deus, não continuam vivendo da mesma forma, tem a vida transformada. Deus se revelou. Quando nós pulamos para o Gênesis 32, nós vamos perceber então Jacó já retornando com família. Ele vai lá, trabalha para Labão, e é enganado pelo sogro também, que trabalhou por uma, ganhou outra, mas já pegou de crédito mais um casamento, e então trabalhou mais 7 anos, e no tempo ele resolve voltar para casa. Chegou ao final do seu contrato, ele então pega todas as suas coisas, vai embora, acontece um monte de coisa lá, é roubado os balinhos dele, do sogro, debaixo do cavalo, e vai embora. E não foi só toda essa novela, todo esse contexto que acontece na saída da casa do seu sogro, mas também o retorno, porque ele saiu brigado com seu irmão, ele saiu fugido, com medo que o irmão matasse ele, e agora ele estava voltando para casa morrendo de medo, e então ele busca o Senhor. Perceba que aquele momento que ele encontra com Deus, a sua vida é transformada. Por mais que ele estava na casa de alguém que era um idólatra, que caminhava longe de Deus, ele ainda continuou temerente ao Senhor dos exércitos, ao Deus que se revelou e que ele o conheceu e que ele temeu. Então, quando ele retorna, morrendo de medo do irmão, ele vai a um lugar separado e dorme e ora, e então aquele famoso texto da luta entre Jacó e o anjo, ou como alguns comentaristas dizem, Jacó e Deus. Nós vamos ler então o versículo 24 do capítulo 32, diz assim: de noite, porém, veio Deus a Labão e o arameu em sonho, não, estou lendo errado, perdão, é o 32, não o 31, 24 do 32, diz assim: ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Famoso texto da luta, famoso texto onde Jacó mais uma vez teve uma teofania. Essa é uma teofania que nós talvez não compreendemos toda, mas que teve um propósito. Deus estava ali confirmando e confrontando mais uma vez aquele que seria a descendência, Jacó. Jacó então volta para casa, e agora é interessante que na continuação desse texto, ele teve o nome trocado. Nós vamos perceber que aquele que era Jacó, o enganador, agora teria um outro nome, agora já seria Israel. Alguns livros e sites que falam sobre o nome, né, o Jacó que era enganador, agora se torna Israel, o príncipe que luta. Seria uma tradução do nome. Mas é importante ver aqui que não continuou da mesma forma. Aquele enganador agora foi transformado, e Deus trabalha no caráter daquele homem. Então ele vai ter os seus 12 filhos, que serão as 12 tribos de Israel. E vamos dar um pulo um pouco mais para frente, lá para Êxodo, capítulo 3. Nós já estamos encerrando o nosso estudo sobre a teofania, mas precisamos ver mais uma teofania que é extremamente conhecida e que transformou a vida de um homem, que mudou a história, e Deus consolida o plano que ele tinha prometido já para Abraão, de formar um povo. Gênesis 3, a partir do versículo 1, Êxodo 3, a partir do versículo 1, diz assim: apresentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá ver, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima?
Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Perceba mais uma vez uma revelação do Senhor, uma manifestação do divino, uma manifestação do próprio Deus para com o servo dele. Deus mantendo a aliança, Deus mantendo a promessa que fez para Abraão, Isaque e Jacó, que ele lembra nesse texto. Nós vamos perceber Moisés num contexto onde ele nasceu e houve um atentado, né? Como eu disse, o povo de Deus sempre é fértil, tem muitos filhos, e houve um atentado às crianças porque os hebreus estavam se multiplicando demais. Então ele é criado no palácio pela princesa, e então ele prova e aprende de toda a ciência, tecnologia, engenharia no Egito, que era o maior ou um dos maiores reinos da época, né? Depois se torna com certeza o maior, onde tinha tudo avançado. Ele vai lá e aprende tudo isso, e depois do incidente onde ele mata um guarda porque estava açoitando o seu povo, então ele com medo foge para o deserto. E perceba, Deus sublimamente, respeitando a sua vontade, o seu tempo, esperou tudo acontecer. Ele prometeu para Abraão que faria uma descendência, que seriam incontáveis. Quanta coisa aconteceu, quanto tempo parecia que não estava acontecendo nada, que estava tudo parado, que Deus tinha deixado de lado, mas no tempo exato, tudo acontece, tudo é para a glória de Deus. Esse fato dele ter assassinado um homem e ir para o deserto, então serão mais um tempo onde ele vai aprender a sua cultura, aprender agora a viver de uma forma totalmente diferente do que ele estava acostumado no palácio. E aqui então Deus fala com ele, e essa é uma teofania que eu acho extraordinária, porque Deus fala com ele de uma forma extraordinária. Até a nossa sarça que temos aqui, né, na nossa igreja, né, como símbolo da IPB, remete a essa passagem, onde Deus, por meio da sarça, fala ao seu povo. A sarça ardente, se ardia e não consumia. Alguns pensam que é um repolho esse negócio. Não é, gente, o nosso símbolo é uma sarça, é um arbusto que tem no deserto e que quando ele seca, ele entra em combustão. Então o normal dele é pegar fogo seco, mas ele estava verde, verde não pega fogo. É por isso que era o extraordinário acontecendo. Deus estava fazendo um arbusto verde pegar fogo e ele não acabava, continuava queimando. E o que é extraordinário aqui não é o arbusto pegando fogo, o que é extraordinário é Deus se revelando a Moisés, Deus falando diretamente com ele. E quando ele chega até na presença do Senhor, perceba que agora Deus age de uma forma diferente. Deus exige uma santidade maior, porque nós não temos o relato bem certinho como os outros personagens que nós vimos se achegaram até o Senhor. Nós temos o relato que Deus falou, disse Deus e disse-lhe mais, e o Senhor falou. Assim que está neste momento é Deus falando, mas ele fala assim: tira as sandálias, onde você está pondo os pés é santo. É semelhante a Jacó, que acordou e percebeu que o local que ele estava era santo. Mas aqui com Moisés, tira a sandália. E algo extraordinário aqui é perceber como Deus, a partir deste momento, vai exigir santidade, vai exigir devoção e vai exigir preparo para que alguém se achegue à sua presença. A partir deste momento, deste relato, nós vamos perceber Deus exigindo da humanidade um comportamento um pouco diferente para se chegar até Ele, ou que não tinha sido dito antes, mas que assim então o fará, né? Depois, quando tem o tabernáculo, o Santo dos Santos, não era qualquer um que entrava lá. Deus exigiu uma santidade, mas o que nós aprendemos é que Deus é santo e Ele exige santidade. Ele nos conhece, Ele sabe que nós somos pecadores e exige que nós o busquemos, exige que nós olharmos para dentro de nós e percebemos que nós somos pecadores, que somos miseráveis, que nós precisamos do Senhor. Somos chamados a atenção a toda a aliança que Ele fez com o povo. Todas essas teofanias, todas essas manifestações de Deus no meio do seu povo têm um propósito, a revelação. Deus exige santidade, Deus exige um comportamento diferente perante Ele.
E esse comportamento deveria ser durante toda a nossa vida. O nosso comportamento perante Deus deve ser sempre o mesmo, mas muitas vezes não é, porque nós temos uma separação disso. Mas nós somos convidados a ter uma vida reta perante o Senhor. Quando cairmos, quando pecarmos, lembrar sempre do Senhor, de todas as revelações dele, da forma como ele se apresenta e nos arrepender dos nossos pecados. E a forma como Deus exige que ele chegue, eu acho extraordinário, porque nós temos músicas, temos muita falácia, que na presença de Deus é gente pulando, gente gritando, gente girando, gente fazendo um monte de coisa. Mas quando nós vemos o relato bíblico, todas as teofanias, houve devoção. Perante o Senhor, ninguém consegue pular. Perante o Senhor, só consegue pôr o rosto em terra. O texto diz que ele não ousou olhar para Deus com medo de morrer. Quando Deus está presente, é só exigido devoção, louvor. Quando nós estamos aprendendo no livro do Apocalipse com o Dr. Rogério, nós percebemos que os anjos, quando estão na presença do Senhor, eles estão fazendo uma coisa, adorando ao Senhor. Não de uma forma displicente, mas com toda a devoção. Todos que conseguem ver a glória de Deus são transformados. Todos que conseguem perceber o agir de Deus, compreendem a Deus falando, Deus se manifestando no meio do seu povo, têm a vida transformada, têm um modo de vida diferente, transformado, renovado pelo próprio Deus. Perceba que nós somos convidados a olhar tudo isso e aplicar em nossas vidas. Todas as teofanias aconteceram para que o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus de aliança, o Deus de promessa, o Deus que é misericordioso, o Deus que é o amor, se revele para que nós possamos aprender a conhecê-lo. A partir da revelação que temos, conhecer ao Senhor. Hoje a melhor forma de nós conhecermos ao Senhor, de não sermos enganados, é pela sua santa palavra. O melhor jeito de nós percebermos uma teofania, de percebermos a teofania ou as teofanias, é buscando aonde Deus se revela, na sua santa palavra. Todos que se achegam ao Senhor têm a sua vida transformada. Todos que buscam o Senhor têm a vida renovada. Todos os personagens que nós vimos, até mesmo no Novo Testamento, Paulo, João, quando estiveram na presença do Senhor, eles se comportaram de uma maneira totalmente diferente do que até então estavam caminhando. Perceba a importância de aprendermos um pouco mais como Deus se revela. E para não sermos enganados, nós somos convidados a olhar a palavra do Senhor e buscar ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto podemos confessar os nossos pecados, enquanto podemos perceber o quanto nós somos miseráveis pecadores que carecem da glória de Deus. E que Deus nos abençoe, e que Deus tenha misericórdia de nós, e que possamos pôr em prática tudo que aprendemos, todo esse perceber do mover e do agir de Deus na vida dos seus servos, nas alianças feitas do próprio Deus para conosco, lembrar sempre da aliança última e plena, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e termos uma vida transformada pelo poder do Senhor, em nome de Jesus, e que Deus nos abençoe. Amém? E finalizando a nossa escola dominical, continuando pedindo a bênção do Senhor,